tocar uma música aqui agora que a gente vai introduzir num assunto muito bacana aqui na nossa Rádio Câmara hoje. Escuta só. O assunto na Rádio Câmara agora são coisas do espaço. É isso, meu amigo. A gente vai falar sobre astronomia amadora. Tá com a gente aqui no estúdio da Rádio Câmara o Mário Fontana. Quem que é o Mário Fontana? Mário Fontana é nosso editor aqui da TV Câmara. Tem uma experiência de mais de 30 anos aí mexendo com filmagem, observação do espaço também, que é um dos hobbies preferidos do Fontana. E agora ele resolveu se aventurar na internet aí, lançou um canal Nerd aos 50, onde ele mostra muita coisa sobre a astronomia amadora. Muita gente está acompanhando aí essa questão da superlua. O Mário fez umas fotos bacanas demais dessa superlua que teve. E tem muito mais que o Fontana traz lá no canal dele, Nerd aos 50. Não é isso, Fontana? Bom dia para você, obrigado pela participação aqui na Rádio Câmara, meu querido. Como é que vai? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? É isso aí. Da onde surgiu, Fontana, essa ideia de montar esse canal aí, Joel? Conta pra gente. Mário Fontana, que a gente chama de Joel aqui na TV Câmara. Na verdade, a ideia é possibilitar para as pessoas o entendimento do que é astronomia. Porque a astronomia é um campo onde você pode olhar e toda vez que tem um eclipse, alguma coisa, alguém fala assim, esse é o último do século, esse é isso, esse é aquilo. A astronomia, além de ser uma ciência de grandezas, ela é envolta em grandezas não existentes. Por que eu digo isso? Porque as pessoas sensacionalizam, né? Por exemplo, nós tivemos esse último eclipse da Lua aí, que se as pessoas tivessem uma informação decente, saberiam que o eclipse não seria visível no Brasil. Ah, sim. E muita gente ficou aí esperando, buscando, olhando, mas por quê? Porque o sensacionalismo ultrapassa a informação. Então, a ideia é fazer o que eu gosto. Eu consegui um jeito de unir as duas paixões, que é o vídeo e a astronomia, mas de uma forma séria e trazendo a informação real e verdadeira. E como a gente vai buscar essa informação séria e verdadeira para a gente não cair nessa de ouvir aí falando que vai ter eclipse, todo mundo ficar de noite olhando para a Lua e não encontrar nada? Pois é, na verdade é exatamente buscando aí no canal Nerd aos 50, nos canais de YouTube, que hoje tem canais muito bacanas, o Space Today do Sérgio Sacani, tem vários canais de gente que é séria, né? Eu estou me aventurando nisso aí agora, mas é o que a gente fala, é beber na fonte, né? Como tudo, é você buscar pessoas que são sérias, que são especializadas e que sabem o que está falando. Existem várias entidades astronômicas amadoras, o CEAMIG, que é o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, a qual eu faço parte, é uma delas, e tem lá o site do CEAMIG com várias informações, mas tem outras, tem várias, tá? No Facebook também tem vários grupos de astronomia que congregam pessoas sérias aí que podem trazer informações mais verídicas, né? Isso é muito bacana, porque o trabalho dos grupos de astronomia amadora é muito importante tanto para a comunidade científica quanto para a sociedade, porque por um lado os astrônomos amadores estão sempre fazendo novas descobertas, né, Fontana? E isso ajuda a contribuir com a categoria científica também mais profissionalizada no assunto, né? Com certeza. Na verdade, a gente que é amador não é... A gente costuma falar que nós somos os verdadeiros astrônomos. No meu canal aí tem um vídeo que chama 24 horas no dia 24 horas na vida de um astrônomo do ESO. O ESO é um observatório extremamente especializado no Chile, né? Então, se você assistir esse vídeo lá, você vai ver que o que o cara faz é computador o dia inteiro, ele não bota o olho no telescópio. Então, o que a gente, astrônomo amador, faz é o seguinte, a gente fala que a gente é que de verdade conhece a astronomia. Para você ter ideia, Marcelo, os astrônomos profissionais hoje em dia, nem saber posicionamento das constelações, eles mal sabem. Tem alguns que nem sabem. Então, quem conhece o céu de verdade, a fundo, somos nós amadores. E outra coisa, você falou aí de contribuição, por exemplo, a maioria dos cometas descobertos aí nesse último, podemos dizer, no último século, e dos asteroides, foram descobertos por astrônomos amadores. Inclusive, um asteroide que passou há bem pouco tempo, que deu, entre aspas, um susto na Terra, aí, que descobriram, aí, quando viram, ele já estava na rota dele,
não ia colidir com a Terra, mas passou perto, tem um asteroide enorme. Esse asteroide foi descoberto por um astrônomo amador de Belo Horizonte, o Cristóvão Jacques, meu companheiro de grupo de astronomia. Ele tem um observatório lá em Oliveira, com mais alguns parceiros, e eles descobriram lá. Eles que traçaram a rota e deram o alerta, ó, gente, tem um bólido enorme aproximando aí. Isso é muito bacana. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Fontana, pra gente que é curioso no assunto, digamos assim, eu tenho 2 crianças pequenas lá em casa que de noite a gente fica olhando pro céu, ali é o Cruzeiro do Sul, ali é isso, ali é aquilo. Pra gente entender um pouco mais sobre as questões, a gente precisa de um equipamento, claro que precisa de um equipamento, mas tem equipamento amador aí que tem um bom custo-benefício pra gente começar a observar as coisas do céu, e tem algum macete, alguma coisa pra gente identificar, alguma constelação, alguma coisa do tipo? Tem. Na verdade é o seguinte, a astronomia, a gente costuma falar que é a ciência mais antiga do mundo, né? Os nossos ancestrais nômades seguiam as estrelas para se orientar. Quando o homem se fixou à Terra, ele começou a seguir as estrelas para plantar, para saber a época do plantio. Então, assim, nessa época eles não tinham instrumentos ópticos, mas faziam grandes observações e sistemáticas do céu. Haja visto o calendário maia aí, que é um dos calendários mais precisos já feitos pelo homem numa época que não tinha nenhum instrumento óptico. Mas respondendo a sua pergunta, a gente divaga às vezes um pouquinho, desculpa, né? Sim, a gente tem instrumentos ópticos aí na faixa de R$1.000, que são instrumentos ópticos que vão durar, vamos dizer, vão ter uma longevidade grande. Telescópio, binóculo, um binóculo Sim. de grande porte, né? Na verdade, Marcelo, porque você tem instrumentos ópticos, você tem telescópios aí de R$500, de R$400, só que são telescópios que, quando, por exemplo, no caso de criança, à medida que ele for crescendo, ele vai querer ver outras coisas. Então, esses telescópios aí te possibilitam, um exemplo, né? Ver crateras na Lua, ver Marte, ver Júpiter, ver Saturno, com alguma visibilidade. Mas se você tem um instrumento aí na faixa de R$1.000, que você já pega um telescópio com uma ótica mais primorosa, ele vai durar para você ir mais tempo. Dá para ver alguns objetos Deep Sky, né? Deep Sky que a gente chama são nebulosas, galáxias, né? Então eu acho que na faixa de R$1.000 dá para adquirir um equipamento bacana aí. Você com equipamento desse de R$1.000, aqui em Sete Lagoas, tem algum lugar específico, algum lugar melhor para você observar coisas diferentes no céu, ou qualquer lugar da cidade é propício? Depende do que você está querendo observar, né? Hoje em dia, com a poluição luminosa que a gente tem aí, a limitação de visibilidade é muito grande. Para você ter ideia, quando passou aí, no ano passado, nós tivemos o cometa Neowise, né? Que ele estava com a magnitude em torno de 4, desculpa. Magnitude é o seguinte, é o brilho do objeto celeste, tá? Quanto maior o número, menos brilhante ele é. Então, por exemplo, você tem aí uma magnitude 0, é um brilho razoável. Você tem uma magnitude 100, é um brilho que não dá para ver a olho nu nem em um telescópio facinho. Então, por exemplo, o Neowise que estava aí na faixa de 4... magnitude 4, magnitude 5, eu custei a enxergar ele a olho nu. Mesmo no telescópio, fiz foto dele, mas mesmo assim foi um sacrifício. Entendeu? Então, assim, o limite de visibilidade que a gente tem na cidade por causa da PL, né, da poluição luminosa, é muito grande. O ideal mesmo é o quê? Pega o seu telescópio, pega o seu equipamento, vai para uma roça, vai para um sítio, um lugarzinho mais afastado. Não precisa ir longe não, viu, Marcelo? Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha aí meus 13 anos de idade, meu pai tinha um sítio aqui no Balaios, aqui. Sei. E a gente ia para lá direto para fazer observação, porque lá era um lugar que, embora ainda estivesse perto da cidade, você tem um abrigo razoável e dá para enxergar. Eu tenho um amigo aqui, o Nuno Cunha, ele está construindo um observatório no sítio dele, em Esmeraldas, no condomínio Nossa Fazenda. Estive lá visitando um espaço bacana, um observatório de primeira, tá? Em Esmeraldas, que é pertinho de Belo Horizonte, pertinho. Ah, que bacana. A gente falou que ia conversar sobre essa questão da astronomia aqui, o Gilberto Avelar do Procon, ele ficou aqui. Ô Gilberto, você também é entusiasta dessa área? Rapaz, eu gosto demais da conta, né? Tudo aquilo que a gente muitas vezes não consegue explicar chama atenção, né? E na realidade eu permaneci porque eu endosso
o trabalho que Fontana faz, né, de fato. Eu não vejo nenhum amadorismo nisso de forma alguma, muito pelo contrário. Ele tem, sem dúvida nenhuma, um conhecimento astronômico, literalmente, né? Literalmente falando. E os vídeos, você pode observar que o canal do Fontana é um canal espetacular. Ele traz tudo aquilo que você precisa, na realidade, de saber. E não falo de forma introdutória, não. O material que o canal do Fontana possui, sem dúvida nenhuma, ele traz ali muito embasamento, muito entendimento para as pessoas que estão, inclusive, começando a enveredar nesse caminho da astronomia, mas também para aquelas pessoas que já estão no caminho da astronomia. Eu considero, sem dúvida nenhuma, o Fontana uma pessoa abençoada, uma vez que ele está lidando com aquilo que muitas vezes nós não conseguimos explicar. Nos deixa aqui, de fato, quando nós olhamos para o céu, né, espantados com certas ocorrências, né, Fontana? Com certas situações que aparecem no céu. Outro dia eu fiquei espantadíssimo com uma fila indiana de luzes e eu achei que o mundo já estava acabando, rapaz. Falei, não, agora chegou o momento. Deu. Não tem nem para onde correr, porque o negócio vem de cima para baixo, né? Aí o Fontana me falando, me explicando de forma muito técnica o que foi aquele evento, e aí sim a gente percebe que é apaixonante. Portanto, eu endosso, sem dúvida nenhuma, o canal do Fontana aí, e torço para que ele tenha vida longa e terá, sem dúvida nenhuma, vida longa e uma próspera, vez, né? e próspera, uma vez que o Fontana, nós não estamos tratando aqui de uma pessoa meramente entusiasta, não. Ele tem muito conhecimento. Exatamente, ele tem conhecimento e, na realidade, a astronomia já está introjetada, né, a alma desse sujeito. Não tem como ele desvincular mais. E é muito bacana, né? Porque eu sou meramente um curioso, às vezes, de à noite parar para ficar olhando o céu. Minha esposa, ela gosta muito, sabe, de parar, ficar olhando, apaga as luzes lá de casa, a gente vai pro quintal para ficar olhando, observando as estrelas, o movimento do céu, essa coisa toda. E com um pouco de informação, né, que você sabe o que é aquilo, qual estrela é aquelas três juntas ali, o que é, o que não é. E isso é muito interessante, aliada ao conhecimento que o Fontana trouxe aqui. Imagina, as pessoas há milhões de anos atrás se orientavam pelas estrelas no céu. Isso é muito bacana, é tudo, como você falou, né? Tudo aquilo que a gente não tem muito conhecimento chama a atenção e é muito interessante. Por isso que a gente tem que abrir esse espaço aqui para a gente informar você que está na nossa audiência. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as coisas do espaço, acessa aí Nerd aos 50, é um canal do YouTube. O Mário Fontana é nosso colega aqui que está aberto também a te explicar mais. Entra em contato com ele que ele vai te passar as coordenadas de tudo, porque o conhecimento a gente tem que compartilhar, né? Se não for compartilhado, não adianta, né, Fontana? Isso aí. Só complementando aqui, Marcelo. A gente tem um grupo de astronomia de Sete Lagoas no Facebook, só procurar lá Astronomia Sete Lagoas, tá? O pessoal de Sete Lagoas aí que tiver interesse na astronomia pode entrar, esclarecer dúvida. E a ideia desse grupo, junto com um amigo meu, o Antônio Claré, que é astrofísico profissional, hoje ele reside na Espanha, mas é Sete Lagoano, a gente tem um contato muito estreito. A ideia de montar esse grupo no Facebook é para que depois da pandemia seja de fato uma entidade astronômica da nossa cidade que vai lidar com a divulgação científica, com cursos para iniciantes e esse tipo de coisa. Muito bacana. Fontana, obrigado pela participação aqui na Rádio Câmara, sucesso para o Nerd aos 50 e sempre que tiver alguma novidade, você volta aqui para contar pra gente. Eu tô falando isso porque teve essa questão que ele mesmo falou aí, que vai cair um asteroide na Terra aí, que né, divulgou aí uns tempos atrás aí, muita gente ficou interessada. Ele no canal dele, ele colocou lá o caminho da onde que ia cair, essa coisa toda, não foi, Fontana? Na verdade foi o estágio de um foguete chinês que ia entrar desgovernado, né? A gente traqueou a rota do foguete chinês aí no nosso canal ao vivo, desde o momento que foi avisado que o foguete estava desgovernado. Fizemos uma live aí de cerca de 5 horas aí, com mais de 1.500 visualizações, né? E mostramos até o momento que o foguete caiu, o pedaço do foguete caiu no mar, perto das Ilhas Maldivas, né?
Isso é muito bacana, né, Gilberto? Você tá doido, rapaz? Você imagina Cê bem tá doido. um foguete desgovernado e você sem saber aonde que isso vai cair. É um problema danado. Ô, Gilberto, né? só um parênteses aqui, mas mais uma vez é o sensacionalismo que eu falei antes. É. Porque, na verdade, a comunidade aí astronômica, a gente já tinha uma noção, tipo assim, ele estava desgovernado, a gente sabia que ele ia cair num ponto indeterminado, mas com 90% de chance de cair no mar. Não deu outra, né? Graças a Deus que existem pessoas como você, Fontana, para nos esclarecer e tirar aí a temerança. Pois né, é. Marcelo? Pra Porque gente- realmente a gente fica cismado, rapaz. E quando ele fala assim, vai cair um na foguete terra. desgovernado, você fala, para que lado que eu vou correr nessa Pois hora? é, ué. Né? Então, na realidade, são assuntos de suma importância, a astronomia, a ufologia, né, que sem dúvida nenhuma nos chama muita atenção. Eu, particularmente, as pessoas que são engajadas, né, engajadas como Fontana elas são pessoas que têm um diferencial, né? Elas trazem aí consigo eu diria aí, uma mensagem a passar para os demais, né, como eu, que não entendo nada. Se me falar que é uma estrela ou que é um asteroide, eu saio correndo dos dois nessa hora. Eu também, não sei do entendo que nada. se trata. O Neymar tá Mas- mandando uma mensagem aqui, pode continuar, desculpa, Gilberto. Mas admiro demais da conta o trabalho, por isso, inclusive, falei, volto a reafirmar que eu endosso esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Ele tem o seu cunho, sim, técnico, educativo, e sem dúvida nenhuma ele nos traz aí a elucidação de várias situações que, para nós que somos leigos de fato, né, eu considero que são informações aí preciosíssimas mesmo. E Agradeço agradeço aí pelas imensamente pelo Fontana existir e existir de fato, né? O que ele diz para todos aí que é um hobby, eu acho que já está entranhado nele. Ele já veio com essa incumbência, porque nada é por acaso, né, Fontana? Tá O certo, Neymar tá obrigado. pedindo para você falar um pouco da sonda da NASA, que enviou a foto de dunas de areia contendo água congelada em Marte. Tá por dentro? Na verdade, isso ainda a gente tem uns estudos aí do Curiosity e isso está em análise ainda, tá? Na verdade, a gente já sabia que existia água congelada nos polos de Marte, praticamente desde as primeiras observações de Marte. A primeira pessoa que se dedicou aí à observação de Marte é um astrônomo americano que chamava Jim Lowell. Na época, ele usava o telescópio do Monte Wilson, que era o maior telescópio do mundo na época. E esse cara, o Jim Lowell, ele fez uma coisa... ele errou, mas ele errou apaixonantemente, que ele começou a enxergar no relevo marciano, que está muito longe. Marte é um planeta muito longe, que você quase não consegue ver, mesmo com o telescópio que na época do Monte Wilson era o maior do mundo. Ele começou a enxergar canais, então ele imaginava uma civilização construindo canais de irrigação. Daí que vem todo esse nosso imaginário do marciano, né? Os homenzinhos verdes de Marte, né? Mas surgiu um pouco daí. Enfim, desde essa época, quando se aprofundaram os estudos, fez uma leitura do espectroscópio de massa e outras coisas, sabia-se que Marte tinha gelo nas calotas polares, tá? Isso aí foi fotografado na época aí pelo primeira nave americana que pousou em Marte, a Viking 1, tá? Ela pousou no mesmo lugar que a nave chinesa pousou hoje. Chama Planície Utopia, no norte do planeta Marte lá. E aí ela fotografou as calotas polares, né? De onde ela estava, ela conseguiu uma foto das calotas esbranquiçadas ali, que supunha-se ser água. Tá? E agora, há pouco tempo, o Curiosity, que está procurando vida e formas orgânicas, né? Inclusive o Curiosity encontrou sais orgânicos em Marte. Só não sabe se é proveniente ainda de vida, porque tem processos químicos que geram sais orgânicos com base em carbono, tá? Então, tem muita coisa para vir, vai chegar muita coisa bacana aí, tá? Tá aí o Mário Fontana, que é astrônomo amador, mas que de amador tem pouca coisa, né, Gilberto? Rapaz, o homem é mais do que profissional, Não né? é? Mais do que profissional, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito admirável. E eu convido sim as pessoas
a estarem lá, né, a se inscreverem no canal, no Nerd aos 50, que sem dúvida nenhuma é cultura, é educação, é o entendimento do universo, porque o universo é complexo, né? O universo, ele traz ainda muitas novidades as quais nós desconhecemos plenamente. Mas com pessoas, com figuras como Fontana, tudo torna-se mais suave, mais instrutivo, e isso é muito bom, não é? Trazer conhecimento pleno às pessoas, eu considero uma dádiva e, como tal, deve ser aplaudido sempre. O Neymar tá te dando os parabéns aqui. Deixa eu registrar a mensagem lá de Andiroba, o Eduardo lá de Andiroba. Escuta aí, Fontana. Bom dia. Aqui em Andiroba, a gente costuma sair à noite, com a parte mais escura que tem aqui, né, aqui em Andiroba, a gente vê uma luz muito forte no céu. Só que a gente não consegue identificar o que que é. Ela fica parada, anda um tiquinho, depois para de novo. Aí quando é lá para 11 horas, 1 hora da manhã, a gente olha, ela continua lá, mas só que a gente não identifica se é uma luz, se é uma estrela. Aqui é o Eduardo de Andiroba que está falando. O que é, Fontana? Dá para Pois saber? é, na verdade, assim, nós temos, a gente consegue ver, igual o Gilberto falou aí, uma trilha de luzinhas que foi vista há um tempo atrás, que eram os satélites da Starlink, né, que estão sendo colocados aí pela SpaceX aí, mas são bolinhas pequenininhas que andam tipo um trenzinho, várias bolinhas. Uma coisa que o pessoal confunde muito por exemplo, são os planetas grandes, né? Nessa época do ano agora, a gente tem aí Júpiter e Saturno pela manhã, Mercúrio também, e à tarde a gente tem Vênus. Então, tipo assim, a pessoa que não está ligada ali no céu o tempo todo, às vezes ela chega ali, dá uma olhada, vê a estrela está num ponto. Como a Terra gira, né? A tendência é que essa estrela ou ela vai subir no céu ou decair, dependendo se ela está no poente ou no nascente, com o passar do tempo. Então, provavelmente é um planeta desse aí, ou Júpiter, Saturno, Vênus. E uma outra coisa, Marcelo, que a gente vê quase que diariamente aqui, é a passagem da Estação Internacional Espacial, né? Ela passa, você tem a oportunidade de ver, existe até um aplicativo para celular que traqueia ela e te informa quando ela está vista no céu da sua cidade. Então é uma coisa muito comum. E quem não está habituado, porque tem hora que ela vem, lembra que eu falei do negócio da magnitude? Quanto menor o número, mais brilhante, tem hora, eu já vi ela com magnitude de -8, que é um brilho assim, quase que, guardado as proporções, quase uma lua, né? A bola é pequena, mas muito brilhante. Nós já tivemos a oportunidade do Salomão aqui da rádio, já teve uma vez que a gente estava junto, eu mostrei para ele, né? A gente fiz até uma gravação dela passando, mas observa ela diariamente. Então tem várias coisas assim. Na verdade, os fenômenos celestes que todo mundo, às vezes, por medo, por não entender exatamente o que é, aí tende a levar para uma coisa mais sensacionalista ou sobrenatural. Mas eu vou dar um conselho para o meu amigo aí, Eduardo, aí de Andiroba, né? Sim. Ô Eduardo, existe um aplicativo para celular que chama Stellarium, tá? Ele costuma ser gratuito para a maioria das plataformas aí, baixa ele. E ele é muito bacana, Marcelo, porque quando você aponta para o céu, ele te fala tudo que está no céu naquele momento. Que legal. E se você, por exemplo, se você virar para o norte, virar para o sul, para cima, o celular acompanha. Você tem uma carta celeste dinâmica. Muito bacana, inclusive para você que é amante aí, que está começando a brincar com seus meninos aí, é uma coisa muito bacana, tá? Para você começar a habituar a conhecer o céu. Stellarium. Stellarium, conhece. Ah, S bacana. mudo, tá? Nós vamos procurar saber isso aí. Fontana, obrigado. Valeu pela participação aqui. O Gilberto, porque senão o Gilberto tem que trabalhar lá no Procon ainda. Pois é, eu também. Não é não, Gilberto? Vamos que vamos. Valeu demais, Fontana. Obrigado pela participação aqui. O Neymar tá te parabenizando aqui. Parabéns, amador. Nada, é muito inteligente. Poderia participar mais. Ele pediu só uma dica de algum telescópio para quem está iniciando. Tá, a gente tem uns telescópios refratores que são de muito boa qualidade. O Celestron refrator com a objetiva de cerca de 70 milímetros, que está nessa casa que eu te falei, Marcelo, 1.200. Com a pandemia, olha para você ver que coisa engraçada, com a pandemia, o preço dos telescópios subiu muito, sabe? Mas agora o dólar parece que tá recuando aí, está meio normalizando, mas na faixa de R$ 1.200 aí a gente consegue um Celestron refrator desse aí, que é um telescópio grandioso, com uma ótica primorosa.
E quem puder investir um pouquinho mais, a gente tem um dos melhores construtores de telescópio do Brasil, morando aqui em Minas Gerais, Mesmo? em Belo Horizonte, o Bernardo Riedel. Olha aí. Já tive, meu amigo pessoal, já tive instrumentos ópticos dele, fantástico. A ótica do Bernardo, ela é reconhecida e elogiada no exterior. Ele vende telescópios para o exterior, viu, Marcelo? Que bacana, muito legal. Mário Fontana, astrônomo amador, participando com a gente aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas. Nerd aos 50 é o canal do YouTube dele aí para você acompanhar todas as coisas do espaço. Muito obrigado pela participação, Fontana. 10h14 aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas.